A gente continua falando do assunto porque a passagem desse ciclone pelo sul e sudeste provocou estragos e transtornos entre a noite de ontem e a tarde desta sexta-feira. O estado mais afetado, a gente viu, é o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil de lá fez um balanço dos danos causados pelo fenômeno. O evento nos trouxe como dados observados ventos aí em média de 120 km por hora em vários pontos que estavam dentro da emissão do Cell Broadcast. E, por óbvio, um evento como esses, ele traz os maiores impactos, e já isso vinha sendo assinalado junto às nossas comunidades, através da nossa preparação, impactos gerados pelo vento, e aí nós temos um grande quantitativo de ocorrências, 118 municípios nos reportaram até agora ocorrências, e a grande maioria delas em decorrência dos ventos e algumas em decorrência de granizos. E é importante dizer que as localidades mais distintas das áreas urbanas ainda vão nos trazer reportes durante o dia, durante o dia de hoje, ao longo da tarde. Em relação, então, aos eventos, né, o que a gente tem de reportes já consolidado aí na nossa plataforma, né, então a gente tem de uma vítima fatal, né, atingida por queda de árvore, né, na cidade de Montenegro. Temos feridos na cidade de Novo Hamburgo, um ferido também por um motociclista que acabou se enrolando em fios que caíram. Em Dom Feliciano, em função de um destelhamento de um pavilhão, né, 3 feridos. Em Osório, também um ferido por estilhaço de para-brisa, né. Também alguns danos críticos em infraestrutura, que a gente está tendo reporte aí do Hospital de Rio Pardo e de Portão, que tiveram uma boa parte do telhado, então, arrancada pelo vento. Hoje, né, consolidando os dados, as cidades que tiveram maior número de destelhamentos reportados até o momento foram Novo Hamburgo, com 120 casas, Sapiranga, 90 casas, seguidas de Santa Cruz, Canoas, São Leopoldo, Montenegro, Rio Pardo, Nova Hartz, Portão, Vera Cruz, Eldorado e Esteio, né? Isso em termos de destelhamento, né? Os municípios que mais reportaram esse acontecimento. E atenção, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o ciclone ainda deve atingir o ápice amanhã, com risco de novos temporais e ventos acima de 90 km por hora no Rio Grande do Sul. Ainda na edição de hoje, a gente volta com outras notícias sobre esse ciclone. A gente volta a falar agora sobre o ciclone que está avançando pelo sul e sudeste. Já falamos dos estragos e danos causados no Rio Grande do Sul. Agora a gente fala do estado de São Paulo, porque São Paulo também teve alerta hoje de ventos com mais de 100 km por hora. Um gabinete de crise foi montado e o tenente Rodrigo Jordão, que é do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, está conosco aqui agora no TJ Aparecida para atualizar para a gente, tenente, como é que está a situação em São Paulo, qual o verdadeiro risco para o Estado. A gente sabe, né, que a passagem desse ciclone já provocou também alguns estragos em cidades aqui do Estado de São Paulo. Boa tarde para você, seja bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Um prazer enorme para participar da programação da TV Aparecida. No dia de hoje, temos essa previsão desses ventos fortes, já vem ocorrendo. Temos algumas ocorrências, principalmente de quedas de árvores, mas graças a Deus não temos nenhuma vítima, nenhuma pessoa ferida, né, em razão dessas velocidades do vento. Esse ponto de 100 km por hora foi na região de Santos, tá? Próximo ali do Porto de Santos, que identificou essa velocidade dos ventos. Não tivemos nenhuma informação, inclusive a balsa que liga São Sebastião e Ilhabela, ela ficou fechada preventivamente. Então a gente segue monitorando, segue alertando a população. Estamos olhando o painel aqui, tem uma chuva um pouco mais forte nesse momento, na divisa com o estado do Paraná, na região de Ourinhos, de Assis, é onde chove mais forte no nosso estado. Então a gente está analisando, está verificando. E a tendência para os próximos dias é que amanhã, principalmente na parte da tarde, possamos ter ainda algumas rajadas um pouco mais fortes. Mas, graças a Deus, o cenário que era esperado, devido a esse ciclone bomba, os estragos que ele causou, principalmente na região sul do país, está chegando bem mais tranquilo para a gente do que era esperado.
Tenente, uma boa tarde para o senhor, até para a gente entender um pouquinho, né, como que está esse risco também para São Paulo, né, dá para a gente colocar isso em números, né, tá em quanto, se a gente for colocar isso também, para quem nos acompanha, né, tá em sinal de alerta? Estamos sim ainda em sinal de alerta. Orientamos a população para que qualquer anormalidade, qualquer problema entre em contato conosco. Como vocês já até na chamada já disseram, estamos com um gabinete de crise montado presencialmente. Então eu tenho órgãos de diversos setores do Estado trabalhando com a gente aqui nesse momento. Qualquer problema, por exemplo, de falta de energia, eu estou com um representante de cada concessionária aqui que eu consigo acioná-lo imediatamente para sanar esse problema da população. Estou com o pessoal do policiamento de trânsito e do DR, principalmente se tiver algum bloqueio em alguma estrada, para que seja solucionado o mais rápido possível. Então, a gente orienta a população que fique sim ainda em sinal de alerta, porque os modelos meteorológicos, nossos meteorologistas aqui, indicam que esses ventos ainda pode ocorrer, essas rajadas de vento, até o começo da noite, pelo menos. E amanhã tende a ser mais tranquilo do que está sendo hoje, mas na parte da tarde, principalmente, possamos ter rajadas de ventos novamente. Tenente, a gente lembra, né, que na semana passada nós tivemos também fortes ventos, inclusive, infelizmente, com a morte de algumas pessoas, e costuma acontecer principalmente no período da tarde, esses ventos. Santos foi logo pela manhã, você já falou aqui pra gente, né? Esses vendavais têm uma hora mais comum para acontecer? Então, a gente faz esse estudo aí, a gente tenta verificar com os meteorologistas, mas não dá para precisar o exato momento das rajadas de ventos mais fortes, tá? Como é no verão, por exemplo, né? Que a gente sabe que tem aquele aquecimento diurno e no final da tarde, como teve todo esse aquecimento, aquela energia da atmosfera acaba virando um temporal, uma tempestade, aquelas chuvas de verão de final de tarde, né? Não dá para precisar. Inclusive hoje, essa rajada de vento, ela ocorreu por torno das 6h30 da manhã. Já no dia que tivemos aquele desastre na semana passada, infelizmente com os óbitos, né? Os ventos mais fortes foram na parte da tarde. Então, infelizmente, não temos como ter uma precisão exata. O que os modelos indicam para a gente no dia de hoje e no dia de amanhã é que o final da tarde, começo da noite, tem uma tendência de ventos mais fortes, essas rajadas de vento, né? Então, é o horário principal para a população ficar atenta, principalmente, se prevenir, não se expor ao risco. Até nessa questão de não se expor ao risco também, né, Tenente? A gente viu que no Rio de Janeiro as escolas da rede pública, rede estadual, né, foram suspensas. Algumas cidades também no litoral, né, de São Paulo, também suspendendo as aulas. Essa é uma medida que outras regiões também devem adotar? Quem puder ficar dentro de casa é uma orientação? O nosso trabalho, para deixar bem claro, né, no centro de gerenciamento, é passar uma previsão do que pode ocorrer no nosso estado. E se o cenário é analisado pelas prefeituras, pelos regionais ali, pelos órgãos do município, da Secretaria de Educação, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, achar por bem, preventivamente, não trará nenhum prejuízo para essa população que possa fechar uma escola, não tem problema nenhum, tá? Isso pode ocorrer sim. Inclusive no nosso estado, como você bem disse, alguns municípios como Ubatuba acabou deixando algumas escolas fechadas e orientou que as crianças ficassem em casa. Até aproveitando essa questão de orientação, a gente pede, né, que num temporal, num vento forte, a população não fique próximo de árvores, postes energizados ou postes de energia elétrica das concessionárias, estruturas metálicas, estruturas frágeis, como aqueles banners de posto de combustível, por exemplo. Não fique abrigado nesses locais, que pode ter a queda e causar um ferimento nas pessoas. Então, a gente pede também, até aproveitar toda a audiência, que o pessoal faça o cadastro no 40199. Basta enviar o seu SMS ali, com o CEP da sua residência, para o 40199 da Defesa Civil, que automaticamente começará a receber os alertas emitidos aqui pelo CGE. E sempre, né, Tenente, seguir as orientações das autoridades, principalmente da Defesa Civil, que está fazendo esse monitoramento em conjunto com as agências de meteorologia. Muito obrigado pela presença aqui no TJ Aparecida. Bom trabalho para todos vocês. Bom fim de semana.